No final do ano passado, criamos o podcast Papo Aberto com Você, que tem a produção da Joana Guimarães e idealizado por Regina Papini Steiner. Hoje retomamos nossa programação. Anteriormente abordamos Augusto Boal, João Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector. Agora retornamos nossa podcast com Hilda Rios. Olá e bem-vindos! Hoje, o material que a gente tem na mesa nos joga de cabeça num universo, assim, dos mais intensos e, vamos ser honestas, desafiadores da literatura brasileira. Sem dúvida. A obra de Hilda Hilst. Ela foi poeta, dramaturga, romancista, mas, acima de tudo, uma força da natureza, né? Uma força da natureza, exato. Ela criou uma obra sem pedir licença a ninguém, que não faz concessões nem para ser mais fácil, nem para vender mais. Nenhuma. Papo Aberto com Você nos dá uma missão: tentar entender o que faz essa escrita ser tão radical e por que, décadas depois, ela parece conversar tanto com o nosso tempo. É uma ótima missão, porque entrar na obra da Hilda Hilst não é como, sei lá, ler qualquer outro livro. É uma experiência. Uhum. E o material de base já aponta para os pilares que sustentam tudo. Uma busca, assim, incansável por respostas sobre a existência, sobre Deus, sobre o nosso corpo. E sobre a própria linguagem, né? E, talvez o mais importante, sobre até onde a própria palavra pode ir. O ponto de partida é que ela não está aqui para nos dar conforto ou respostas prontas. Pelo contrário. Pelo contrário. A obra dela existe para cavar mais fundo nas perguntas que a gente geralmente tenta evitar. Certo. E uma das primeiras ideias que o material traz, e que eu achei muito forte, é a de Hilda Hilst como uma escritora do limiar. Isso. Ela estaria sempre operando nesse espaço entre opostos: a fé e a total descrença, a razão e o delírio. O erotismo e a metafísica. Exato. Me ajuda a entender isso na prática. O que significa escrever nesse fio da navalha? De propósito, onde as coisas não têm nome, onde as certezas acabam. O estudioso Alcir Pécora, que organizou grande parte da obra dela... Um nome fundamental para entender a Hilda, né? Totalmente. Ele tem uma frase citada no artigo que é perfeita. Ele diz que Hilda escreve: 1. No limite da linguagem, onde o dizer quase falha, mas ainda insiste. Uau! Pensa nisso. É como levar o idioma até o ponto de ruptura para ver se nesse quase silêncio algo realmente verdadeiro pode ser dito. É uma literatura de risco, então, e o material aponta para uma pergunta que parece ser a espinha dorsal de tudo isso. Sim. Quem é Deus? E se ele não existir, o que resta? Isso é de uma angústia tremenda. Não é uma pergunta teórica, é quase um grito. É um grito. E o mais genial é como ela lida com essa questão. Não é de forma solene ou respeitosa, sabe? Imagino que não. O artigo cita o livro Poemas Malditos, Gozosos e Devotos, de 84. O título já entrega tudo, né? Já entrega tudo. A relação que a voz poética tem com Deus ali é visceral. É uma relação de amor, de raiva, de desejo, de ironia. Uhum. Deus não é uma entidade abstrata no céu. Ele é um interlocutor, alguém com quem se pode brigar, a quem se pode desejar, a quem se pode até xingar. É uma busca espiritual que não tem medo de... De mergulhar na lama. Exato, de mergulhar na lama das contradições humanas. Perfeito. Essa ideia de não ter medo me leva direto para um ponto que, para muita gente, é a primeira coisa que vem à mente quando se fala de Hilda Hilst: o erotismo. Sim, sempre aparece. Sendo sincera, para quem não conhece a fundo, a primeira impressão pode ser de que é pura provocação, algo feito para chocar. O artigo está me dizendo que não é bem por aí. Exatamente. E aí que está o pulo do gato. O que parece ser só choque é, na verdade, uma das ferramentas mais sofisticadas dela. Como assim? O artigo usa uma expressão ótima: o corpo como um lugar de pensamento. Para ela, não existe essa separação, sabe, entre a mente que pensa e o corpo que sente. Certo. As grandes questões filosóficas sobre a morte, o tempo, o amor, a existência de Deus acontecem no corpo. O desejo, a dor, o prazer, tudo isso é uma forma de conhecimento. Ela usa o erotismo para fazer filosofia, então. Exato. Uma ideia que ainda hoje é radical. E o artigo foca bastante em A Obscena Senhora D, de 1982. Para quem nunca leu, a premissa parece
bizarra. É bem bizarro. Uma personagem, a Rilé, que decide se trancar no vão de uma escada e fica lá num diálogo sem fim com ela mesma, com o marido morto, com Deus. Uhum. Como uma história tão claustrofóbica vira um veículo para explorar ideias tão grandes? É que nesse confinamento ela explode o universo. O erotismo da Rilé não tem nada a ver com o que a gente costuma associar à palavra, sabe? Não é sobre sedução. Não é sobre juventude, beleza, sedução. É o erotismo da velhice, da memória de um corpo que já viveu muito, da proximidade com a morte e com o que a sociedade chamaria de loucura. Entendi. O texto dela é todo fragmentado, circular, parece que a gente está dentro da cabeça de alguém. E ao fazer isso, ela quebra todas as regras. Sim. Ela nos mostra uma mulher idosa, cheia de desejo, de raiva, de vida. E com isso questiona tudo. O que é ser mulher? O que é envelhecer? O que é ser são? E o artigo faz uma comparação de peso, citando o modernismo europeu, nomes como Samuel Beckett e James Joyce. Sim, é uma ótima comparação. Para quem não é da área, o que essa comparação significa? Significa que ela estava dialogando com o que havia de mais avançado na literatura mundial. Pense em James Joyce e aquele fluxo de pensamento que tenta capturar a confusão da mente humana. Certo, o fluxo de consciência. Isso. Hilda faz isso. Agora pense em Samuel Beckett, com aquelas personagens presas em lugares absurdos, muitas vezes sozinhas, esperando algo que nunca chega. Arlelle debaixo da escada? Exatamente. Tem muito a ver com isso. Mas aqui vem a grande diferença. Enquanto as personagens de Beckett são muitas vezes paralisadas pelo vazio, pela falta de sentido, A Ilé da Hilda Ilst está transbordando. transbordando. Ela está cheia de fúria, de desejo, de palavras. É uma solidão barulhenta, não silenciosa. Ela pega essas ferramentas europeias e cria algo que é inconfundivelmente brasileiro, Com a nossa língua. com a musicalidade e a crueza da nossa língua. Essa complexidade toda é incrível. E eu fico imaginando que, na época, o mercado editorial não devia saber o que fazer com uma obra assim. Não sabia mesmo. O que me faz pensar naquela fase dos anos 90 que o artigo menciona, quando ela aparentemente joga tudo pro alto e anuncia: ok, já que ninguém me lê, agora vou escrever pornografia. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi exatamente isso. E foi um dos gestos mais geniais e irônicos da nossa literatura. Foi um ato de guerrilha cultural. Guerrilha cultural, gostei. Ela passou décadas produzindo uma obra de uma profundidade imensa e se sentia ignorada. Então a lógica dela foi: é isso que vocês querem. Superficialidade, escândalo. Então é isso que vou dar. E aí ela publica a chamada trilogia pornográfica. Exato. O Caderno Rosa de Lore Lamp, Contos de Escárnio e Cartas de um Sedutor. Peraí, então ela anuncia que vai escrever pornografia, publica os livros, e eles não são realmente pornográficos no sentido que a gente imagina? Ah, não? Isso soa quase como propaganda enganosa, o que de fato estava acontecendo ali naquelas páginas? É uma armadilha brilhante. Eles usam a embalagem da pornografia, os clichês, a linguagem, mas o conteúdo é uma sátira feroz. Uhum. Em vez de simplesmente excitar, os livros te fazem pensar sobre o próprio desejo, sobre o poder, sobre a hipocrisia da sociedade. Certo. A crítica Eliane Robert Moraes, que é citada no material, diz algo muito preciso. Hilda usa o obsceno para desorganizar o olhar do leitor. Desorganizar o olhar. Isso. Ela te atrai com a promessa do proibido, e quando você entra, ela desmonta suas expectativas. Então a fase pornográfica foi, na verdade, uma grande piada. Uma piada muito séria. Uma armadilha. Armadilha para quem? Para o leitor preguiçoso e para o mercado editorial que só queria um produto escandaloso e fácil de vender. Entendi. Ela deu a eles exatamente o que pediram, mas envenenado com inteligência e crítica social. Ela expôs a superficialidade do que era considerado vendável, usando as próprias armas do sistema contra ele. É um checkmate. É um checkmate. Fica claro que ela nunca teve medo do confronto. E isso me leva a pensar no lugar dela como mulher na literatura brasileira. Sim. O artigo diz que ela é uma figura central nesse debate sobre a autoria feminina. Como essa recusa a fazer concessões se reflete no fato de ela ser uma mulher escrevendo num ambiente que sempre foi tão masculino? Reflete-se em absolutamente tudo. Ela recusou cada um dos papéis que a sociedade da época esperava de uma escritora.
Uhum. Ela não escreveu para agradar, não adotou uma linguagem mais delicada ou feminina para ser aceita, não falou sobre os temas permitidos para as mulheres. Não. Ela escreveu sobre Deus, sobre a morte, sobre o desejo mais cru, com uma liberdade que era e ainda é um ato político. Ela não pediu um lugar à mesa, ela chutava a porta e construía a própria mesa. E essa mesa, de certa forma, era a Casa do Sol, a chácara dela em Campinas, certo? A Casa do Sol. O material de base a descreve não só como uma casa, mas como um espaço simbólico. Totalmente. A Casa do Sol era o território livre dela. O lugar onde ela não precisava se adequar a nada. Certo. Era o seu refúgio criativo, mas também uma espécie de centro cultural alternativo, onde recebia amigos, artistas, intelectuais. Era a fortaleza de onde ela podia travar suas batalhas. Batalhas literárias e existenciais. Isso, sem precisar pedir permissão. A casa se tornou uma extensão da obra, um espaço de autonomia radical. E o artigo fecha essa parte com uma frase que dói um pouco, mas parece muito verdadeira. O fato de o reconhecimento dela ter demorado tanto para chegar diz muito mais sobre as limitações da nossa cultura do que sobre a qualidade da escritora. É, conclusão inevitável. A obra dela com toda essa potência estava aí desde os anos 50. Pois é. O fato de o sistema literário, a academia e o público em geral terem levado décadas para começar a entender a dimensão do que ela estava fazendo, mostra o quanto a nossa cultura tem dificuldade de lidar com vozes que fogem da curva. Principalmente a voz de uma mulher. Especialmente quando essa voz é de uma mulher que se recusa a ser domada. O bom é que o tempo está do lado dela. Sim. Hoje a obra dela é lida, traduzida, estudada. E ela parece mais atual do que nunca. O mundo, talvez, esteja finalmente ficando pronto para Hilda Hilst. Certo. Vamos juntar as peças então. Fica muito claro, a partir do material, que ler Hilda Hilst hoje é um ato de enfrentamento, como diz o texto. É isso aí. Primeiro, tem essa ideia dela como a escritora do limiar, que não busca o conforto, mas insiste na complexidade das perguntas mais difíceis. Isso. Depois, a gente tem o corpo como esse lugar de pensamento, onde o erotismo vira uma linguagem para investigar a condição humana de uma forma que a filosofia tradicional não consegue. É o pensamento encarnado. Perfeito. O pensamento encarnado. Soma-se a isso a crítica genial que ela faz ao mercado, usando a ironia da fase pornográfica como uma armadilha para expor a hipocrisia cultural. Exato. E, por fim, esse posicionamento inabalável como mulher e autora, que abriu um caminho na marra para que outras pudessem vir depois. Exatamente. O que nos leva à conclusão do artigo, que é muito bonita. Diz que Hilda Hilst não é uma autora para ser consumida. Certo. É uma autora para ser habitada. Gostei disso. Consumir é rápido, é descartável. Habitar exige tempo, exige que a gente se deixe transformar por aquele espaço, por aquelas palavras. A literatura dela não dá respostas, mas faz algo muito mais importante. Expande o nosso campo do que é possível pensar, sentir e dizer. É uma ideia muito poderosa. E isso deixa uma provocação final que o próprio material nos inspira a fazer. Manda! Se o atraso em reconhecer uma voz tão gigante como a de Hilda Hilst nos ensina tanto sobre as limitações do sistema cultural daquela época, a pergunta que fica no ar é: que outras vozes talvez tão radicais e desconfortáveis quanto a dela, a gente pode estar ignorando hoje simplesmente porque elas não se encaixam no que o mercado, os algoritmos ou a nossa própria zona de conforto definem como relevante?